Olá, estamos aqui de volta para lermos mais algumas crônicas da Carla Sortino Bassi, aqui do nosso livro Elas e Outras Elas. Paciência para dias difíceis, esse é o título dessa crônica. Aquele dia já anunciava que seria um dia diferente, desde que ela levantou da cama e encontrou seus vasos caídos no jardim por conta da ventania que assobiou a noite toda e a despertou de sobressalto. Acordar cedo em dia chuvoso já desanima até o ser humano mais otimista, ainda que ela tenha racionalizado na hora e dito: as plantinhas vão adorar. Ela sabia que o trânsito sempre aumentava em dias de chuva e levar as crianças e ir ao trabalho seria um desafio ainda maior que o habitual. Vencida essa etapa, iniciou seu trabalho temporário de costureira numa oficina escura e barulhenta. Assim que se sentou na sua máquina, percebeu que ela estava com a agulha quebrada. Certamente alguém fez arte ali na sua ausência, pensou. Melhor trocar agulha que reclamar. O trabalho foi exaustivo. Em contrapartida, lhe renderia uns bons trocados. A comissão paga por peça é o que salva sua renda, sempre muito apertada. Após pegar os filhos no final do dia e se dirigir para casa, sofreu um pequeno acidente de carro com um jovem rapaz que, após a colisão, desceu do carro todo valentão, gritando com ela. Apesar do mal-estar com a batida, em segundos recuperou-se quando viu todos os filhos no banco de trás, sem nenhum arranhão. Buscando manter a calma, dirigiu-se ao rapaz num tom muito mais ameno que o dele e começou a expor o ocorrido e a imprudência dele ao avançar o sinal vermelho em alta velocidade. Mas o rapaz nem ao menos a ouvia. Bradava que o carro era de seu pai e que a lata velha dela tinha arranhado a pintura de seu carrão. Ela insistia em explicar que o erro foi dele, que ele deveria assumir o erro e acionar o seguro, que certamente ele teria, diante de um automóvel novo e grande. Muito diferente da realidade dela, que guiava um Escort 90, que não era fabricado já há alguns anos e, portanto, não tinha seguro. Estava fora dos veículos pelos quais se comercializa seguro de carro. E sem parar, ela ouvia os argumentos, sem pé nem cabeça, sendo cuspidos pelo rapaz bem vestido e mal educado à sua frente. Coisas do tipo: como ela pode colocar uma lata velha daquelas na rua? Sendo mulher, deveria estar pilotando fogão, e tantos outros absurdos que ela escolhia ignorar. Ali se apresentava um ser humano sem humanidade nenhuma, sem noção sem noção de cidadania ou de coletividade, visto que só pensava em seus interesses pessoais. Em determinado momento, os filhos começaram a descer do carro, e daí sua preocupação teve o foco dirigido para eles, esquecendo o rapaz. Ela colocou todos de volta no carro, que apesar de danificado, ainda ligava e, portanto, poderia tirá-los de lá. Foi o que fez, deixando o rapaz a bradar que havia anotado os dados do carro, fotografado ela e seus filhos
e iria caçá-los para obter ressarcimento dos danos que ele mesmo causou. Mesmo com certo receio de uma possível agressão, ela seguiu sua intuição, pegou seus filhos e partiu. O rapaz, indignado, correu para seu veículo na intenção de segui-la, mas com a adrenalina em alta, ele disparou de forma inconsequente e, na curva errada, entrou em uma árvore, enquanto ela seguia aborrecida, mas concentrada na direção. Chegou em casa, tomou um banho calmante e relaxante, para então, durante o jantar, conversar com as crianças sobre o ocorrido, aproveitando a história para ensiná-los o valor da paciência e todas as situações como essa que nos tiram do sério. Ela disse aos filhos não ter nenhuma paciência com pessoas mal educadas, que elevam o tom da voz diante dos conflitos, que são preconceituosas com as mulheres e que não têm o mínimo de compaixão com a dificuldade alheia. Explicou que o rapaz demonstrou preconceito com a classe social deles. Vou tomar um golinho d'água, tá? Para não tossir de novo. Vamos lá. Próxima crônica. Fé, família e filhos. Ela é daquelas mulheres que nasceram para formar uma família. Sempre soube que fizesse o que fosse, jamais deixaria de constituir uma família, ter filhos. Esse era um sonho muito presente na sua cabeça e coração. Para ela, ser mulher era, antes de tudo, dar à luz. Pensava na magia que era gerar um filho, dar vida a outro ser, que poderia ser até mesmo um homem dentro do seu corpo de mulher. Seu instinto maternal tomava conta de suas fantasias e, desde pequena, junto às bonecas, brincava de ter muitos filhos, de cuidar de cada um, de alimentá-los, vesti-los, ensiná-los a desenhar e a respeitarem-se mutuamente, apesar das brigas que ela mesma fantasiava, como a reproduzir tudo o que via e ouvia no seu próprio lar. Assim que se casou, optou com o marido a não usar nenhum contraceptivo. Afinal, um filho seria bem-vindo desde o início da união. Assim, eles faziam planos de que o bebê pudesse ser gerado em maio, já que se casaram em fevereiro, para que ele nascesse no verão, de preferência no mesmo mês em que se uniram ao matrimônio. Antes mesmo de engravidar, o casal já conversava sobre possíveis nomes, se fosse menino ou menina. Ambos jamais assumiram nenhuma preferência pelo sexo do bebê. Afinal, o que se mais quer quando se desejam ter filhos é a notícia da gravidez. Mas a vida não é um conto de fadas. Querer nem sempre é poder. E apesar de muitas orações, o destino tem seus próprios desígnios e nada acontece por acaso. Difícil foi aceitar os 4 anos de casados à espera desse filho. A menstruação dela, apesar de irregular, quando não parecia atrasar um só dia, já trazia a esperança da gravidez. E a conversa do casal se enveredou para possibilidades alternativas, caso a gravidez não aconteça tão naturalmente como gostariam.
Ambos viam com bons olhos um processo de adoção, pois para eles, um casal pobre, nem pensariam em inseminação artificial ou qualquer outro método de reprodução humana. Até que um dia, ela acordou se sentindo inchada. Reclamou com o marido que estava gorda e ele, meio que de brincadeira, disse: "Você está com cara de grávida." Se olharam e saíram rapidamente para buscar um teste de gravidez na farmácia mais próxima. O ano era 1969. Fizeram o teste e os incrédulos viram o resultado positivo. Naquela época, era difícil acreditar na eficácia desses testes, e ele serviu apenas para deixá-los em dúvida, e recorreram a um exame de sangue para verificar o hormônio beta-HCG. E o resultado não saiu na hora. Foram trabalhar e no dia seguinte, durante o trabalho, pediu à chefia se poderia receber um fax do hospital. E quando a folhinha começou a sair da máquina, ela nem teve coragem de olhar. Ficou com medo de se frustrar. E foi uma amiga mais apimentada que correu para pegar e ler o resultado. Festa total! A alegria invadiu a sala do trabalho e todos celebraram com ela a boa notícia da gravidez. Diferente de hoje, ela precisou aguardar o início da noite para encontrar seu marido e contar-lhe a boa nova. Sabendo-se grávida, já somatizava muitos sintomas que ainda nem se manifestavam, como enjoo, inchaço dos peitos e até a barriguinha saliente era um motivo de comemoração. E a Maria teve sua primeira filha, Hilda, que teve seu nome escolhido muitos anos antes do nascimento. Logo depois, nasceu João, nas comemorações de São João, seguidinho da Maria, que veio para homenagear a Virgem Maria. Maria já estava bem contente com seus 3 filhos. Para eles não era nada fácil sustentar 3 crianças, principalmente para ela, pois ele era comerciante e viajava muito, então cabia a ela a educação e o cuidado das crianças. Porém, cada vez que ele voltava das viagens, o casal comemorava muito, e dessa celebração, mais 3 filhos nasceram. Benedita, que teve seu nome em agradecimento a São Benedito, o Sebastião, que carregou a gratidão a São Sebastião, e a Vilma, a única que recebeu seu nome depois de muita discussão entre os irmãos mais velhos. Os filhos transformaram seu lar, e ter uma família grande, apesar de todas as dificuldades, era visto por eles como bênçãos dos céus. Maria era muito religiosa e via cada gestação como uma dádiva de Deus. Dar à luz era uma oportunidade de trazer a esperança de uma vida melhor. Os filhos são o sal da terra, portanto, gerar é frutificar. E como ela tinha esperança em dias melhores, vendo seus filhos crescerem, como ela sonhava com eles adultos, trabalhando, sendo pessoas do bem. Nós nunca sabemos o que acontecerá no futuro, mas isso não nos impede de sonhar e agradecer pelas oportunidades que temos e pelos dias que vivemos. Maria continuou com fé, lutando por seus filhos
e sendo o pilar de sua família. Vamos mais uma, é meio... Vamos lá, acho que dá. Aquele dia ficou para a história. Apesar de ser de família muito humilde, ela nunca deixou de ser vaidosa. E dentro de suas restrições financeiras, sempre foi daquelas de aproveitar a clara do ovo que sobrava nas cascas nas cascas após a omelete. Separava um pedaço do abacate para preparar uma hidratação capilar. E todos esses truques caseiros que dão uma mãozinha para o corpo frear um pouco o envelhecimento precoce. Era daquelas que, quando estava sem o protetor solar, não dispensava um chapéu, boné ou a fuga para uma sombra. Esses hábitos a tinham ajudado a chegar aos 50 com boa aparência. O que a incomodava mesmo eram os quilos que insistiam em não a deixar. Apesar de vários esforços para queimar as calorias, ela sabia que se entregava aos prazeres do comer e beber. Só que tem algumas coisas da beleza que exigem a mão do profissional especializado. E por isso tinha sua cabeleireira e manicure de preferência, naquele pequeno salão do bairro onde morava. Lugar que para ela era muito agradável, onde as profissionais eram tratadas como colegas, onde falavam das artistas, das novelas, dos políticos, dos filhos e maridos, de receitas e festas. Lá estavam de bom humor, acomodadas para um corte, uma tintura ou só uma escovinha básica. Sabiam que de lá sairiam melhores, mais arrumadas e com certeza mais leves, se aproveitassem a conversa descompromissada com os profissionais e demais clientes, que por vezes, vistos com tanta frequência, já eram também colegas por tabela. Era um salão antigo, daqueles que fica de pai para filho, um ambiente misto, onde homens, mulheres e crianças do bairro frequentavam. Os preços eram compatíveis com o lugar e os serviços eram bem satisfatórios. Naquele dia, Maria tinha ido só para fazer a unha. A manicure Helena era mulher acolhedora, de riso largo, de uma simplicidade escancarada e mãe de lindos 3 filhos, todos adultos. Aqueles momentos com a Helena eram uma terapia para Maria, que se divertia com as histórias que Helena contava, dos desentendimentos com o marido e a correria para atender os filhos que tanto amava. Se a vida era puxada para Maria, a da Helena era pura inspiração de coragem e fé. A conversa era a mesma em todo o pequeno salão. O assunto eram os maridos que não lavavam a louça ou que deixavam a toalha de banho na cama. As tradicionais reclamações da vida a dois. Maria mais ouvia que falava. Afinal, sua vida conjugal foi interrompida muito cedo e a viuvez era sua companheira. Os homens e mulheres presentes trocavam insinuações, caçoavam uns dos outros, cutucavam com provocações, numa disputa animada e divertida de quem tem a culpa é sempre o outro. Ali não partiam para agressões ou ofensas. Era uma disputa divertida. Todos riam até que o celular da Helena tocou. Ela trocou algumas palavras com o marido e voltou à conversa animada. De repente, aparece no salão o marido dela, com cara de poucos amigos. Se dirigiu a ela e disse: "Você pode desligar o telefone, que não sou obrigado a ouvir você falando mal de mim a todos aqui no salão?" Nesse momento,
não fomos muito educados e começamos a rir, pois justamente naquele instante tinham comentado o quanto os maridos parecem estar descolados do contexto e são os campeões a darem fora, falando e fazendo algo que não tem aderência nenhuma à situação. E foi engraçado também a situação da Helena não ter desligado o celular, pois outro comentário foi o de que as mulheres fazem muitas coisas ao mesmo tempo, o que os homens concordaram e diziam de que faziam sim, mas nada bem feito. Hora ou outra lembramos no salão desse dia, da cara dela e a do marido, sem entender nada. Quando o clima é bom, não importa muito o que se diz, mas a interação dos que conversam. É isso então, passamos um pouquinho da nossa programação, mas valeu, né? Rimos um pouquinho agora, tá bom? É isso, não vou me alongar. Tchau, até o próximo vídeo.